Boa tarde, internautas da TV Goianense. Estamos aqui hoje com o lançamento do podcast Na Delas para falar de um assunto totalmente pertinente. Estamos com a Edneia, que é uma profissional da área de saúde, que é técnica de enfermagem, que é socorrista do SAMU e que é psicóloga. Eu sou Ana Almeida. Estou aqui a convite do meu amigo do EG Notícia, Edson Gomes. Com muito prazer, desde já agradeço o convite. Quem me conhece das lives do Instagram, já sou figurinha carimbada e com muito prazer estou dando início a esse projeto que tem tudo para dar certo. Conto com a audiência de vocês e hoje vamos falar de um assunto que está muito em alta em toda a sociedade. Saúde emocional, como cuidar nos dias de hoje. Edneia é psicóloga clínica, especializada em TCC, que ela vai explicar um pouco melhor. Trata de crianças com autismo e eu vou deixar ela se apresentar. Edneia agora vai falar um pouquinho de como ela conduz o trabalho dela e a gente vai bater esse papo. Quem quiser tirar dúvida é só entrar no link que a gente vai colocar e a gente está aqui para esclarecer tudo a respeito desse assunto tão em pauta e que tem tantas dúvidas a respeito. Boa tarde, Edneia. Obrigada pelo convite e vamos transformar esse assunto, desmistificar, tirar as dúvidas e fica à vontade. Me fala um pouco de você. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Sou Edneia Maria da Silva, formada em psicologia clínica, com especialidade em TCC, que é terapia cognitiva comportamental, e também em autismo. Trabalho há 1 ano na CEMOG 2, que fica ali na rua direita, com crianças de autismo. Também temos crianças com TDAH também, e com TOD. Lá tem uma equipe excelente de profissionais de saúde. Certo. Para começar, vamos deixar mais claro para a população, já que nem todo mundo, a gente escuta as siglas, a gente sabe que TEA, transtorno do espectro autista, então a gente já começou a desmistificar isso. TDAH, a gente escuta muito por aí. TOD, para mim, é uma sigla nova. Então vamos... Certo, aí a gente já vai desmistificando isso, para que as pessoas em casa possam entender do que se trata. Certo. Aí, Edneia, hoje em dia, a gente sabe que na sociedade que a gente vive, a correria é muito grande. Nós saímos de uma pandemia onde as pessoas ficaram muito tempo em casa, as crianças ficaram muito tempo expostas às telas dos computadores, dos tablets, dos celulares. Hoje em dia a gente escuta muito dizer aumentou a quantidade de crianças com autismo, aumentaram os adultos, inclusive, com problemas mentais e emocionais. Isso se deu por conta da pandemia ou a pandemia fez com que as pessoas que ficaram muito tempo em casa, parado, ocioso, descobrissem esse tipo de transtorno? Tiveram tempo para observar isso? Eu acho assim que a pandemia em si deu essa reviravolta nas pessoas, entendeu? Porque as pessoas assim, se adaptaram muito a estar em casa, com telefone, tablet, televisão, e ficava só na tela. Então, a tela em si, ela teve alguma responsabilidade para as crianças ou adultos estar com esses sintomas hoje. Certo. E hoje, qual seria a conduta depois desse pós-pandemia que a gente teve esse... Eu estou falando na pandemia porque foi o divisor de águas para que a gente pudesse usar como parâmetro para essa quantidade. Isso são dados. Eu não estou falando de algo que a gente tirou do nada.
são dados. A gente tira por dados escolares a quantidade de crianças, por exemplo, com autismo nas escolas. Esses dados eles aumentaram consideravelmente. E qual é a conduta, você como psicóloga clínica, que atende numa clínica particular, é bom a gente falar sobre isso, porque depois a gente vai falar dos dados em relação ao atendimento público, a gente está falando do privado. Qual é a conduta que é tomada em relação a essas crianças que aparecem para você? Aí nós vamos dividir do diagnóstico, a conversa com os pais e a conduta com essas crianças no dia a dia. Pronto, a conduta da criança, quando a gente pega ela pela primeira vez, a gente tenta, assim, mostrar para ela, entendeu? Para diminuir a tela do celular. Eu mesmo trabalho com cronograma com elas. Sim. Cronograma e horário, sempre eu gosto de fazer, para que ela se adapte com aquele cronograma que tal hora você pega o celular e tem aquele espaço de tempo, não para ficar o dia todo. E isso a gente sempre dá a resposta para os pais, a gente chama os pais, conversa com os pais e explica para ele como ele tem que fazer no dia a dia com a criança, para que ela tente sair das telas, porque a tela realmente prejudica muito, tanto na leitura como no foco. Eles perdem totalmente o foco. É difícil, mas a gente com devagarzinho, a gente ir lá, a gente consegue. Certo. E os pais, como é que eles devem ser orientados para lidar com isso em casa e com essa criança? Bom, os pais, a gente sempre orienta eles. Sempre a gente está orientando eles a como é que ele lidar com essa criança. A gente faz o atendimento, pega 5 minutinhos, chama o pai, toda vez que a gente faz o atendimento da criança e passa para ele como ele deve orientar a criança em casa. O que é que ele deve fazer para ajudar as crianças em casa. Certo. É difícil ter o diagnóstico de uma criança hoje com autismo? Bom, a gente faz assim, a gente fica com a criança 3 meses, faz toda a programação dela, depois a gente faz um relatório com tudo que a gente observou, o que a gente trabalhou, o que o pai relatou para a gente, e a gente faz aquele relatório, carimba e envia para o neuro. Aí a criança tem que ir para o neuro, porque o diagnóstico mesmo, só quem pode ser dado pelo neuro. Então, é uma equipe multidisciplinar, que seria... Isso a gente está focando saúde emocional, a gente começou a entrevista focando no autismo. Obviamente que saúde emocional hoje não se restringe só ao autismo, mas como é o assunto que está em pauta hoje no mundo, eu escuto muito, geralmente de avós, falando que existe essa resistência, e isso é uma opinião minha, que o diagnóstico tardio só prejudica a criança e, às vezes, infelizmente, quando um pai ou uma mãe ou uma avó não aceita isso prejudica, obviamente, a criança. E eu vejo muito os avós dizendo, não, esse menino não está com autismo, não. Esse menino não pegou autismo, não. E a gente sabe que autismo é uma doença genética, não é uma doença que a criança pega. É uma doença que ela nasce. E o que é que você diria para um pai e uma mãe que está investigando uma criança com autismo? É assim, eu sei que manter a calma é difícil para uma mãe que tem uma criança que tem desde investigação do autismo. Eu sei que é muito desesperador quando a gente sabe que a nossa criança tem algum problema. Eu tiro isso por mim, né, que já tive uma criança especial. Mas assim, a gente tem que levantar a cabeça, pedir a Deus muita força, coragem, determinação e seguir em frente. Porque assim, ela nunca vai ser a primeira criança. Mas assim, com a ajuda de um profissional adequado, com a ajuda da mãe em casa, a mãe pode também fazer terapia para ajudar o seu filho em casa. E assim, com todo aquele convívio, a gente consegue manter ele manter assim, ele mais calmo, mais tranquilo. Ele pode se adaptar no meio das pessoas, tudo normal. Certo. Voltando ao tema principal do nosso bate-papo, saúde emocional. O que é que está havendo, você como psicóloga, num apanhado geral, o que é que está havendo com as pessoas hoje, saindo mais para o lado adulto? O que é que está havendo com
o mundo hoje, a gente olha lá para trás, obviamente que as doenças emocionais, as doenças da mente, como a gente costuma atribuir, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, elas sempre existiram. Talvez elas não tinham um nome, mas elas sempre existiram. Hoje, a gente olhando com a visão que a gente tem hoje, o que é que você, como profissional da saúde e das doenças da mente, você atribui esse aumento dessas doenças da mente? Você atribui ao quê? Com o seu olhar clínico, de psicóloga clínica, que atende essas pessoas? Veja bem, assim, o problema emocional, assim, todos eles têm, né? Tem uns que mostra rápido, outro demora um pouquinho. Mas, assim, a sociedade em si, ela cobra muito da pessoa, cobra muito. E nesse cobrar, você pega para você. Então, assim, você tem que como é que eu posso chamar? Tem que ter confiança, a se avaliar. Tudo isso você tem que fazer para que você possa ter em mente, possa colocar na sua mente e ser controlada com as suas emoções. Temos que controlar nossos sentimentos, temos que saber o que temos que fazer, o certo do errado. Não agir com impulso. Não podemos agir com impulso. Temos que pensar para depois agir, porque a gente está com a consciência para pensar. Não fazer aquilo na carreira. Porque quando a gente faz coisa com impulso, o resultado não é aquele que a gente espera. Aí vai fazer o quê? Já vai fazer aquela de emoção, vai ficar tão emocionado por uma coisa que você fez, que você sabe que pode ter lhe prejudicado. Sim, o autoconhecimento, né? Que a gente estava falando ontem. Então, anteriormente. A questão do autoconhecimento, da rotina. Uma pessoa que tem uma rotina regrada. Aí você, assim, você tem que lhe conhecer, tem que saber o objetivo que você quer para a sua vida. Temos também que saber o que é felicidade, o que é tristeza. Você mesmo tem que se analisar e pensar, será que eu estou feliz hoje? Será que eu estou triste? Tudo isso você tem que saber. Não é porque você está rindo, se divertindo, mas lá por dentro, será que você está feliz? Então, é o autoconhecimento da gente que a gente tem que analisar. A gente tem que se analisar primeiro. Certo. O pós-pandemia, falamos do pós-pandemia em relação às crianças. Qual você atribui o dano maior do pós-pandemia para os adultos? Talvez a depressão, o estresse, sim, os altos níveis de estresse que levaram as pessoas talvez a incerteza do amanhã, as pessoas que ficaram sem emprego, as que perderam seus entes queridos. Você acha que talvez todo esse descontrole que os adultos não conseguiram controlar e que talvez eles não conseguiram passar para as crianças, você acha que isso atribuiu a doença emocional nas crianças? Eu acho que sim, porque assim, era todo mundo num local só, né? Naquele mesmo convívio. As crianças não tinham convivência com outras crianças, a não ser da própria casa. Não tinha convivência assim de sair, se divertir. Então elas cresceram naquela época da pandemia. Eu mesmo tenho uma sobrinha que nasceu na pandemia. São os frutos da pandemia que a gente chama, né? E ela tem TDAH. TDAH. Mas assim, é o fruto que está ali. Foi durante a pandemia que começou a surgir tudo isso. As crianças ficou mais nervosas, as emoções aumentaram, os pais ficaram muito aflitos porque não tinha para onde ir com as crianças. Aí usaram o quê? Celular. Sim. Celular e televisão foi o que fez com que as crianças ficassem em casa. Colégio não tinha. Aí já vai perder o foco, perder o foco. Sim. Não, pode falar. Continue. E aí a gente entra num problema que é de políticas públicas, e aí não tem como a gente não entrar nisso. A pandemia nos trouxe um prejuízo, principalmente educacional, na educação, por exemplo, de crianças que têm um déficit de atraso educacional de 10 anos que talvez a gente não consiga recuperar nunca. Eu, por exemplo, tenho um exemplar desse em casa, de 10 anos, que ficou 2 anos em casa, que não se adaptou às aulas online,
que a gente teve que lutar muito com essa questão do emocional, do racional. Os pais não são professores, eles não são pedagogos, eles não tinham a didática de ensinar o aluno. O aluno ele não estava só satisfeito com as aulas online. Os professores também tiveram que aprender a ser influencer, a serem blogueiros, a serem professor diante de uma câmera. E os professores também estavam dentro de uma pandemia isolados em casa. E eles tiveram que reaprender a ter o lado profissional também diante de uma câmera. E quem cuidou do emocional daqueles professores? Então, a gente também tem esse lado de saúde pública, dos profissionais que adoeceram na pandemia e que tiveram que exercer as suas profissões para dar amparo aos que estavam precisando, como os professores, por exemplo, como os profissionais da saúde. E hoje nós temos crianças aí que foram esses frutos da pandemia e que aí eu volto lá atrás ao que eu tinha dito. Autismo não pega, mas o TDAH, por exemplo, o TOD, que é o que você falou, isso foram doenças que foram criadas dentro dessa esfera de muita ansiedade, de muito estresse. Então, isso são índices que foram comprovadamente criados dentro da pandemia. Não é? Então, a gente não tem como não olhar a pandemia como um divisor de águas e a gente não tinha como não ter uma conduta de políticas públicas criadas pós-pandemia. Pós-pandemia. Então, você concorda com isso? Concordo plenamente. A gente tem que levar mais ao interesse das pessoas. A gente tem que publicar, tem que conversar, tem que debater mais sobre o que é o autismo, como é que funciona, como é que a gente deve fazer, sobre o TDAH, todos esses transtornos que foi pós-pandemia. A gente tem que debater sobre isso para que a população ela saiba se identificar, ela saiba mostrar, ela saiba identificar cada transtorno e que, assim, elas têm que conhecer o que é que está acontecendo. Então, a gente tem que debater sobre isso. Fazer cartazes, fazer caminhada, fazer postagens, colocar na internet para que as pessoas venham conhecer o trabalho, tanto dos profissionais como também o que está acontecendo diariamente com as crianças. Exatamente. E aí, voltando para a questão dos adultos, a quantidade de pessoas e aí a gente não tem como não falar sobre isso, é um assunto delicado e a gente não tem como falar porque é totalmente associado à saúde emocional, às pessoas que tiraram a vida por causa disso. E foi muito grande, e foi por conta disso também. As pessoas sem o apoio emocional, sem o amparo, sem o cuidado. E antes existia, sempre existiu. E aí eu volto na história de que as doenças emocionais, elas sempre existiram. E aí o cuidado da saúde emocional, que é o tema principal do nosso bate-papo. Como cuidar? É muito fácil você dizer... faça terapia, faça um esporte, tenha uma alimentação regrada, tenha um bate-papo muito bom com seus amigos, mas isso é uma realidade que não é para todos. Por isso que hoje, por exemplo, nós estamos aqui e talvez, como eu disse no início, nós estejamos sendo voz para pessoas que estejam em casa num quarto escuro e que não tenham essas oportunidades. Então, Edneia, o que diríamos para... porque 1 hora de conversa é muito pouco. Então, o que diríamos hoje para uma pessoa que talvez não tenha dinheiro para fazer terapia? Existem pessoas que não têm a força para sair do quarto escuro e fazer um esporte, que não tenha dinheiro para comer saudável. O que é que a gente pode dizer para essa pessoa hoje? Então, a gente tem uma câmera, a gente tem os veículos de comunicação que hoje está aqui. Talvez todo mundo tenha. O que é prejudicial, que é um celular, talvez seja benéfico. Benéfico, exatamente. Tá entendendo? A gente talvez hoje... Aquelas pessoas que não têm condições, ela está nos escutando agora. A gente tem a oportunidade de chegar nas pessoas. Então, eu acho que a gente precisa ser voz e dizer o que precisa ser dito, fazer o que precisa ser feito para ajudar as pessoas. Exatamente. Como cuidar da saúde emocional da forma que a gente pode. E assim, as pessoas elas se carregam tanto, se cobra tanto, assim, porque eu trabalho muito para mim mesmo, com a lista.
Eu faço minha lista. Então, assim, no trabalho, tem pessoas que agarram o trabalho com todo assim, que fica sem saber onde começar. Sim. Mas faça uma lista do que é mais necessário que você tem que fazer ali. Olha aí, minha gente, fazer uma lista. O que é uma mais dica. necessário, o que é assim, é mais importante. E no final do dia você vai riscando aquilo que você já fez. Pode ter certeza que isso dá certo. É uma lista de prioridades. De prioridades. Sim. Aí você vai riscando no final do dia, você vai riscando o que você já fez. Aí sim, quando chegar no final do dia que você vê o tanto que você fez, você vai o quê? Vai comemorar. Sim. Vai comemorar, porque você conseguiu uma conquista que você fez. Quando você começar a fazer essa rotina da lista, você vai ver que tudo tem um sentido. Geralmente eu digo que na vida você pode ter 1000 problemas. Você não vai conseguir resolver os 1000. Agora, se você conseguir resolver um por dia, você vai conseguir resolver. E como é que chama? E assim, essa lista, ela não é só para você escrever, é para você colocar suas preocupações naquela lista. Você colocando as suas preocupações ali, você vai se sentir muito melhor. Porque às vezes você não tem nem com quem conversar direito. Mas só em você pensar o que vai colocar na lista, você está conversando, colocando para fora. Externando, né? Seus sentimentos. Vai se sentir mais leve. Colocando os seus sentimentos ali naquela lista. Mesmo se não for uma lista de trabalho, de serviço doméstico, mas o que você está sentindo. Eu estou me sentindo triste. Você colocando ali, você vai melhorar as suas emoções. Sim, então escrever sempre é uma boa dica. Escrever o que você está sentindo é uma boa dica. Certo. A gente estava falando anteriormente a questão do sono também, né? As pessoas que não dormem bem, elas tendem a ter a saúde emocional abalada. Porque assim, o sono pode colocar ele em primeiro lugar, é preferencial. Tem que dormir. E assim, para você dormir um sono tranquilo, você tem o quê? Esquecer tecnologia. Esquece. 2 horas antes de dormir, desliga a televisão, desliga o celular. Vá dormir, toma um banho bem relaxante. Não durma com fome, porque isso não vai ajudar. Tem que dormir alimentado. Uma alimentação leve, mas que coma alguma coisa. Evite também tomar qualquer estimulante que tenha cafeína, porque isso aí vai fazer com que você não consiga dormir. Importante. Evite levar trabalho para a cama e estudar na cama, porque a cama foi feita para dormir. Deve estar tocando muita gente aí agora, viu? Porque muita gente agora trabalha no celular e o celular vai para a cama. Então, deve ter muita gente agora com a pulga atrás da orelha. E aí, outro ponto principal que eu também não posso deixar de falar, as redes sociais. As redes sociais, elas vieram para beneficiar muita gente. A gente sabe que tem inúmeras pessoas que trabalham com rede social, que estão ganhando dinheiro com rede social, e isso é bom. Eu acho que as redes sociais, muita gente reencontra pessoas que não viam há anos. Assim, quando é usada de forma inteligente. Mas a gente sabe que a rede social, infelizmente, ela tem destruído a saúde emocional das pessoas. A gente sabe. E não tem como não falar delas. O que é que você... primeiro eu quero saber a sua opinião a respeito disso, porque você deve ter a sua opinião diante do que você vê, tanto em relação às crianças. Eu, particularmente, não concordo com criança em rede social, mas isso aí é uma opinião minha. Meu filho não tem, embora ele me pede todo dia, mas eu não deixo. O que é que você acha a respeito das pessoas? Porque, na verdade, é uma inversão de valores. Ninguém se coloca depressivo nas redes sociais. Ninguém se coloca feio nas redes sociais. A verdade é essa. Então, é como se ali fosse a ponta do iceberg. Você só não se coloca da forma que você é. Que você é. Que você está se sentindo. Você se coloca da forma que você quer que as pessoas lhe vejam. Então, em relação à saúde emocional, o que é que você imagina das redes sociais? Eu acho assim que as pessoas usam muito, assim, que é essa forma de se ver para mostrar para as pessoas que está bem. Mas será que está realmente bem? De saúde? Será que está realmente bem mentalmente, emocionalmente? Então tem que ver isso também. As redes sociais,
é para as pessoas verem o que você está fazendo, não o que você está necessitando. Você está sentindo, né? Exatamente. Pois é, eu digo geralmente isso. Tudo tem que ser usado de forma inteligente. Quando a gente tinha uma máquina fotográfica que era um filme, as pessoas faziam a pose, tirava a foto queimava, saía gente de olho fechado, saía gente com flash de olho vermelho e todo mundo tinha álbum com fotografia. Eram as memórias que a gente tinha guardado. E são memórias boas. Hoje em dia, tira foto, apaga foto, sai gorda, me deixa magra, sai... Então, hoje não é a memória que você guarda. Você guarda a imagem que você quer mostrar. Mostrar para as pessoas. Então, a rede social, a gente pode, se a gente fosse pontuar, na verdade, os itens que causam o maior índice de degradação à saúde emocional do ser humano, a gente pode atribuir também o uso excessivo das redes sociais. Assim, veja só, imagina. Aí você tira uma foto. Tá lá você perfeitinha na foto. Perfeita. Amanhã você vai olhar aquela foto. Aí você se olha no espelho. Será que sou eu mesmo? Sim. Inclusive a foto que eu botei no card. Minha gente, aquela foto nem tá aparecendo que sou eu. Como é que você vai se sentir quando você olhar aquela foto, né? Vou mudar, viu, minha gente? Aquela foto que foi a única que tinha. É verdade. Essa questão das redes sociais. E aí, a gente conversou antes e você não queria que a gente falasse sobre isso, porque é um assunto que abrange muita coisa. E aí, eu não vou conseguir me conter, porque eu preciso falar sobre isso. A questão dos padrões impostos pela sociedade. Mas aí a gente não vai se aprofundar sobre isso. A gente pode marcar outro encontro para falar só sobre isso. Porque é uma coisa que, infelizmente, também abala a saúde emocional de muita gente. Eu, por exemplo, não me importo com os padrões impostos pela sociedade. Mas a gente sabe que isso está adoecendo muita gente. Muitas pessoas. Muita gente. Tem muita gente que se importa. Entendeu? E isso está matando pessoas. E isso é muito sério. Então, como cuidar da saúde emocional? Aquela pessoa que se importa com os padrões impostos pela sociedade, você como psicóloga, como inserir na mente daquela pessoa adoecida, eu não vou dizer doente, daquela pessoa adoecida, que aqueles padrões impostos pela sociedade são apenas padrões impostos pela sociedade. É difícil, viu? É difícil colocar na mente de um adulto isso. É difícil. É difícil. Tem que ser bem trabalhado, bem mesmo trabalhado. Muita terapia, direitinho, bem trabalhado assim, ali, bem machucado, bem mastigado assim, para que a pessoa coloque na sua mente que ela não pode se importar com isso. Quem se importa com isso é a sociedade. Ela quer que você se importe de tudo que tiver, você tem que se importar. Mas não, você tem que colocar na sua cabeça que só tem importância você. Você tem que se importar com você, com a sua saúde, com o que refere a você, não o que o povo pensa. Mas é difícil, é difícil. É muito difícil, né? É difícil. Porque, infelizmente, existem principalmente empresas, a gente pode falar sobre isso, empresas que estão ali para vender produtos e que colocam na cabeça das pessoas que se ela for diferente daquilo, ela está errada. São os padrões impostos, realmente. A gente não vai adentrar muito nesse assunto, mas depois a gente pode falar só sobre isso, porque é um assunto importante. As pessoas, de fato, estão adoecendo. Marque um dia de quarta-feira que eu tenho mais tempo. Sim, sim. Gente, eu peguei a Edneia hoje de surpresa, para a gente não deixar de fazer o programa hoje. Vamos falar mais um pouco sobre o autismo, que é uma coisa que está tão em alta, e depois eu vou falar sobre as doenças neurodegenerativas, que também é um assunto em pauta. Eu sei que hoje, para o lançamento do nosso podcast Na Delas, foi bem corrido, mas desde já eu já estou agradecendo pela audiência, pelo convite aceito, por Laís, que é a administradora da CEMOG, ter liberado a Edneia no meio do expediente para ter vindo aqui.
O CEMOG, inclusive, está fazendo 30 anos, O 20 CEMOG anos. O tá fazendo... O 2 fez um ano agora, quarta-feira. Pronto, tá fazendo aniversário e Edneia veio aqui para falar com a gente a respeito das doenças da mente. Eu também fiquei muito feliz com o convite de Edson. Desculpa aí, mas tem até a semana. Começa agora dia segunda-feira. Edneia vai falar agora sobre a semana das férias. Sim, semana das férias das crianças, lá no CEMOG 2. Tem a semana das férias que vai começar agora a partir de segunda-feira. É de segunda até sexta-feira. Aí é um festival de férias que a gente faz. E assim, as crianças passa o dia lá. É 1 hora a sessão. É 1 hora por criança. Aí a gente, com todas as terapeutas, a gente faz várias terapias, faz dinâmica, faz também seletividade também com as crianças que têm seletividade. A gente faz alimentação, conduz ele a fazer um sanduíche, essas coisinhas assim para eles, né? Então, assim, a gente está até convidando vocês, para vocês passar lá, para olhar como é o nosso trabalho, como é que funciona a nossa semana de festival de férias. Ótimo. Então, a gente vai comparecer lá para poder mostrar para vocês como é que funciona e para chamar o pessoal para lá. Voltando à questão do autismo, que infelizmente é algo que a gente ainda precisa falar muito, inserir muito na cabeça da sociedade, por uma questão de inclusão. Todo mundo fala tanto em inclusão e, na prática, a inclusão ainda é algo tão longe da nossa realidade. Infelizmente, a gente precisa falar sobre isso. As políticas públicas precisam muito falar sobre inclusão. A gente está falando com a Edneia, mas a Edneia trabalha numa clínica particular. E existe uma distância muito grande entre o público e o privado. A gente sabe que para ser diagnosticada as doenças da mente, a gente precisa de laudos, a gente precisa de terapias, tudo isso é muito caro. Até para quem tem um plano de saúde, a gente sabe que os planos de saúde, eles negam o tratamento, eles negam as terapias. Imagine para aquela pessoa da periferia que tem um filho que está dando sinais de doenças que, na verdade, perdão, eu preciso me retificar. Autismo não é doença, autismo é uma síndrome, tá? Se eu falei anteriormente que era uma doença, não é, porque a gente está falando de doenças da mente, doenças emocionais, e autismo não é uma doença. Eu, por exemplo, tenho uma doença autoimune, que é a esclerose múltipla, e essa sim é uma doença. Autismo não é doença, tá? Então, as mães de autistas que estão nos escutando, eu estou me retificando. Autismo não é doença, é uma síndrome, é um transtorno. E assim, eu quero até deixar aqui meus parabéns para as mães das crianças autistas que levam para a nossa clínica, que é a CEMOG, para os pais que estão lá. Eles não perdem a terapia das crianças, eles são muito focados, porque é importante. Sim. Eles são focados. Tem mãe que vai 2, 3 vezes. Sim. Vai 2, 3 vezes por semana para várias terapias. E assim, eu vejo o empenho deles com os filhos. Eu vejo a motivação. E o que a gente pede, eles fazem direitinho. Porque, na verdade, o diagnóstico deles, da criança, o desenvolvimento da criança depende única e exclusivamente do empenho dos pais. Porque eles passam mais tempo com a criança do que a gente. Exatamente. Mas, assim, eu vejo muito importante. O amor que as crianças chegam lá falando assim com a gente, é um amor muito grande. A gente se apega demais às crianças. Eu acredito. Se apega muito. Eu acredito. E eu acho que esse tratamento multidisciplinar, ele precisa ser em conjunto mesmo. Pais e equipe. Temos 2 fono lá, Karine e a Renata, que ela trabalha muito bem com a seletividade das crianças. Elas são ótimas. O que a gente pode deixar, já que a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo, que acho que os pais, a qualquer sinal de atraso no seu filho, de se está percebendo que tem alguma coisa, obviamente, toda criança ela tem o seu tempo. Não é que, porque meu filho andou com 8 meses, o do vizinho andou com 1 ano. Porque meu filho brinca com isso, o do vizinho brinca. Não é isso. Não é comparar de jeito nenhum. Não claro que não.
obviamente que a gente sabe quando uma criança ela não está tendo o desenvolvimento que toda criança tem. Meu filho, por exemplo, ele andou com 1 ano e 1 mês. E ele andava de ponta de pé. E todo mundo dizia, ponta de pé é porque tem autismo. Não, obviamente não. Meu filho é um espoleta, ele não para. E não é por isso que ele tem alguma síndrome, alguma doença. Não, isso é normal. Então, assim, que os pais, eles entendam que o tratamento precoce dos filhos vai depender única e exclusivamente da aceitação deles. Criança não vai pegar uma bolsa e ir para uma clínica para se tratar. Quem tem que levar são os pais. Os avós precisam colaborar. E que o apelo que a gente entenda, que a gente faça também, uma vez que a gente passou a ser voz, é que o poder público também entenda que os pais carentes também têm filhos com síndromes e que a gente precisa dar voz a essas famílias também. Então, Edneia, sim, gente, eu preciso falar, aproveitar. Quem não conhece ainda a Lei 14.624 do Cordão de Girassol, a lei, a gente tem preferencial, a gente tem prioridade, é a lei das deficiências ocultas. Então, quando vocês virem alguém com esse cordão, a lei é a mesma que acoberta os usuários do cordão do autismo, que é aquele do quebra-cabeça colorido. Então, o cordão de girassol não é um cordão de crachá de trabalho, não, tá? É um cordão que também dá ao usuário o mesmo direito que o cordão do autismo. É um cordão que diz, que sinaliza que o usuário tem uma deficiência invisível. Entre elas, ele pode ser usado por quem tem TDAH, por quem tem esclerose múltipla, que é o meu caso, que é uma doença neurodegenerativa, que ele tem depressão severa, que ele tem baixa visão, entre outros, que depois vocês podem entrar no Google e pesquisar. Porque, infelizmente, a lei já fez 1 ano agora, esse mês, e ela ainda continua desconhecida, principalmente pelos estabelecimentos públicos, e isso é um absurdo. Agora fica conhecida. A gente precisa reivindicar isso, porque está aqui todos os dados, inclusive o usuário do cartão, se ele passa mal na rua, tem aqui todos os dados da medicação que pode tomar, do hospital que pode levar. E as pessoas, eu vivo sendo constrangida nas filas, quando eu tô lá, você não tem nada, saia da preferencial. Isso é um absurdo, né, minha gente? Então, muito obrigada a quem acompanhou o programa. Estaremos aqui mais vezes, inclusive com a Edneia, para a gente falar de outras pautas, se assim ela aceitar. Aceito, sim. E para falar lá também, eu tô com o meu consultório. Sim, que inaugurei agora há pouco, que fica lá na travessa da Rua Nova, num prédio número 9, na sala 7. Eu atendo à noite, de segunda a sexta. Adulto e criança. Adulto, só com adulto e adolescente, por enquanto. Gente, e nas quarta-feira o dia todo e no sábado também o dia todo. Então, gente, fica à vontade para conhecer meu consultório. Perfeito, muito obrigada, Edneia. Eu que agradeço pela sua oportunidade. Viu? Muito obrigada a vocês, são amores. Ótimo, gente, eu agradeço a presença e em breve estaremos aqui com o nosso próximo episódio A gente ainda tem tempo, então vamos ver as perguntas. Se tiver pergunta aqui, a gente vai responder. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu já estava me despedindo, mas eu descobri que a gente ainda tem tempo. Então, se tiver pergunta ao vivo, a gente vai responder. Vamos ver. Primeira vez é assim, viu, minha gente? Programa ao vivo é desse jeito. Vamos ver se a gente tem pergunta. Cadê? Quem foi que mandou pergunta? Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Quem tem pergunta? Alguém disse que o Thalita Ferreira tá aí. Um beijo para Thalita. Quem mais? Um beijo para minha mãe, que tá assistindo. Um beijo para Ludmila, que é a psicóloga do meu filho. Ela está lá hoje na clínica. Pois é, um beijo pro pessoal lá da CEMOG, dos meninos da recepção. Um beijo pra Ju, que disse que eu vou entrevistar a tia dela. Um beijo pra Belos, que tá aqui no estúdio. Prazer em conhecer vocês, que eu não conhecia. Pois é. Cadê? Quem mais? Vamos lá. Eu quero que você deixe uma mensagem para uma pessoa que está agora achando que está triste e que é depressão. Tristeza profunda e depressão, qual é a diferença? A tristeza, você pode estar triste por qualquer motivo. Certo. Qualquer motivo.
um dinheiro, uma dívida, ou assim, tá chateada com alguma coisa. Porque a tristeza, a gente fica triste em qualquer motivo. Basta ter um motivo para ficar triste, né? A gente fica. E assim, a depressão que ela falou? Sim. A depressão, assim, ela tem que ver quais os sintomas que ela tem para ver se realmente é depressão. Ela tem que procurar ver os sintomas que ela tem, se é depressão. Porque triste a gente fica. Depende do que ela está sentindo, para ver se é uma depressão ou é tristeza mesmo normal. Certo. Vamos ver. Outra aqui. Quando a pessoa dá sinais de que quer tirar a própria vida, é sinal de depressão? É o início. É o início da depressão. Aí o que fazer nesse caso? Procurar ajuda. Procurar ajuda imediatamente. Certo. Procurar ajuda. E sempre ter sempre uma pessoa por perto para não deixar essa pessoa sozinha. Ficar sempre observando os sinais, porque esse é o primeiro sinal. Ficar sempre observando os sinais para que ela não cometa. Certo. Aí agora eu vou fazer uma pergunta. Qual a diferença entre ansiedade e síndrome do pânico? Por exemplo, quando a gente sente um ataque cardíaco, isso é sinal de ansiedade ou síndrome do pânico? Síndrome do pânico e ansiedade. Porque assim, você pode estar com medo de alguma coisa. Sempre a gente vai ficar acelerado. Certo. Quando está com medo. E quando a gente está com ansiedade também fica. Acelera também. Então, como é que a gente diferencia isso? Tem que isso? identificar pelos os comportamentos, né? Pelos os diagnósticos, tem que olhar direitinho se realmente, como é que se está soando, a mão se treme, tremor, essas coisas, tudo a gente tem que ver. Isso. Porque às vezes pode se confundir com outras doenças, com inclusive outras doenças patológicas, Exatamente, né? Porque eu já vi pessoas tendo sintomas de AVC e, na verdade, era uma crise de ansiedade. Crise de ansiedade. Porque a crise de ansiedade, quando a pessoa tem crise de ansiedade muito forte, a pessoa fica trêmula e elas trava. Sim, trava já mesmo. Pessoa... Trava, porque assim, eu mesmo, como sou corrigida do SAMU, a gente tá cansado de pegar pessoas assim, elas travam. Trava mesmo, com a crise de ansiedade. Chora muito, fica sem conseguir falar. O alcoolismo em relação a essas doenças, ansiedade, porque às vezes pode ser uma fuga, né? A questão do alcoolismo. Às vezes pode ser fuga de alguma coisa. Aí as pessoas, geralmente, aí o alcoólatra... se começar a se enfocar na bebida, entendeu? Bota a bebida como um desvio para o que ela está sentindo. Aí o alcoolismo, geralmente, ele nasce de uma doença emocional. Pode ser e também pode não ser. É uma doença emocional, o alcoolismo? O alcoolismo. Não, o alcoolismo, assim, tem pessoas que têm emoção, é emocional, e às vezes, assim, elas não se adaptam, ou elas não querem ser tratadas, aí vai o quê? Vai pro álcool, porque diz assim, se eu bebo, eu melhoro. Bebo para esquecer. Para esquecer os problemas, ela melhora. Então, isso aí é relacionado ao emocional. E outras já é o alcoólico mesmo, o alcoólico anônimo, que tem até a sede, né? Sim. Aí já é outra etapa. Tem uns que passa para ser alcoólatra mesmo. E outros é por causa das emoções mesmo. É uma fuga. É uma fuga. Eles sempre fazem. Então, e geralmente a compulsão sempre é uma fuga das doenças emocionais, né? Seja para bebida, seja para comida, seja para parar de comer. Para parar de comer. Tudo tem uma fuga. Eles sempre procuram uma fuga ali para se isolar. Sim. Para não querer amizade com ninguém. Sempre é alguma coisa muito extremo, né? Aí a gente tem que ficar observando isso nas pessoas. Se é uma pessoa que é comunicativa, que ela gosta de brincar, e de repente ela para, algum problema tem. Alguma coisa ela está para acontecer. Então é melhor a gente ficar observando se ela está com esse problema mesmo, se é ansiedade, se é emoção, como é. A gente tem que avaliar isso aí direitinho. Geralmente os pais de adolescente, que vê os adolescentes que antes tinham um comportamento e de repente muda. Aí já não é da adolescência, pode não ser. Pode não ser. Tem que ficar olhando direitinho, verificar direitinho que pode não ser. Certo. Importante isso. Eu acho que agora as dúvidas realmente foram todas sanadas. Por hoje,
Edneia Tem uma mãe ligando tem pra uma mãe mim. ligando para ela, ela já tem cliente, então por hoje já foi. Eu mais uma vez agradeço o convite, agradeço a audiência e conto com vocês no nosso próximo podcast. Até a próxima. Muito obrigada.